Online não? Agora tá. Tem que me avisar, cara. Quando aparece o vermelhinho ali, é porque tá... Só que não entrou ninguém ainda. Tudo bem. Ah, deixa eu passar o link aqui pro... Jânio. Capítulo 2 eu botei aqui, né? Um tá aqui. E o 2 tá aqui. Não apareceu aqui pra mim ainda a tua live. Tu achou, Janinho? Cara, e olha que eu me produzi hoje. Passei até creme no rosto. Mas tô melhorando, tô ficando melhor cada dia. Pelo menos é o que a mãe disse. Não tô conseguindo achar a tua live aqui. Não? Abre no teu direto lá? É. Não achasse? Não, ainda não abriu pra mim aqui. Deixa, depois eu Pois é. Então, boa noite, para nós não ficar o início muito parado. Isso. A gente vai continuar falando sobre o mesmo assunto que nós falamos aquele dia, que é sobre lei e graça, tá? Então, aquele dia a gente... Na última live, né? Sábado. O Janinho falando que a mãe dele também acha ele um gato. Deve ter pouca falta de visto, né, Janinho? A gente na semana passada falou sobre lei e graça, mas a gente usou o 2 Coríntios capítulo 3 e Gálatas, que fala também bastante sobre lei e graça. Hoje a gente vai usar um outro texto para continuar esse mesmo assunto, para a gente poder continuar o mesmo bate-papo, tá? É Colossenses capítulo 2. Quem tiver aí querer acompanhar, vai ser o livro de Colossenses no capítulo 2, tá? Então, só para fazer uma introdução um pouquinho antes, o capítulo 1, tá? O apóstolo Paulo diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, você pode ver que essa carta ela é endereçada para um local, que é a igreja de Colossos. Como é que eu vou dizer? As cartas de Paulo ela é para a igreja da graça. A gente pode pegar como um ensino para nós dos dias de hoje, sim, mas nunca tira ela do foco real dela, que era para a igreja de Colossos, né? Ela não é uma carta endereçada para nós, mas como ela é para a igreja da graça, então dá para a gente... Contém alguns detalhes revelados a Paulo por Cristo. Isso que é direcionado para a igreja no geral. Isso mesmo. Então ele começa aqui no capítulo 2 de Colossenses. Ele diz assim, ó: porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plena certeza de entendimento, para a confirmação do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Então, se vocês pegar aqui esse texto, vocês vão ver que o apóstolo Paulo diz assim, ó: porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Por que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que não viram o rosto dele em carne? Porque quem evangelizou a igreja de Colossos não foi o apóstolo Paulo, foi Epáfras.
Se vocês lerem aqui no capítulo 1, deixa eu ver. No capítulo 1, se tu puder ir pesquisando aí, Frank, aí depois nós passamos o versículo para vocês olhar aí. Então aqui na igreja de Colossos não é Paulo quem funda a igreja, tá? Paulo apenas manda uma carta de incentivo a esses irmãos que estão aqui, tá? Então ele vai dizer aqui no versículo 3, ó: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Isso aqui são coisas que no passado era muito preservado, tá? Porque ainda, o versículo 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então era um povo que tinha ordem, eles eram ordeiros naquilo que eles faziam. Não era uma coisa bagunçada. O 6 diz assim, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que ele está querendo dizer aqui nesse versículo 7 e 8? Tá? Qual 7? Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que o apóstolo Paulo está incentivando eles aqui? Porque já lá naquela época, que quando Paulo está escrevendo isso aqui, nós temos que se reportar lá para aquela época. Não é os dias de hoje. Então lá naquela época existia já as vãs filosofias, a vaidade do homem. O que é a vaidade? A vaidade é o próprio ego, é o cara querer se achar, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou padre, seja lá o que for. É gostar de títulos. Pessoas que gostam de títulos. Normalmente quem gosta de título nunca vai conseguir abandonar essa tradição. Porque o coração dele, o ego dele está em cima de títulos. Eu conheço alguns irmãos que a gente já conversou com pessoas no passar do tempo, que, irmão, eu conheci o Evangelho agora da graça e estou realmente entendendo. A pessoa era um líder de uma instituição, vamos dizer assim. Só que enquanto aquela questão da liderança fica pulsando nele, por mais que ele conheça o Evangelho da graça, ele nunca vai se render somente à graça, a ter uma reunião singela, sem ter aquela posição de liderança. Ele acaba migrando para alguns locais para ainda continuar tendo aquela sensação de liderança que ele manda em alguém. Por quê? Porque isso é a vaidade da carne. A carne procura isso. A carne procura o ego. Ela quer estar o tempo inteiro em destaque. Então o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 7 e 8 para ter cuidado, para que esses homens não deteriorem pela filosofia, vaidade, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. Então era um cuidado muito grande que ele pedia para que as pessoas tivessem. Porque quando tu é edificado em Cristo, o ensinamento de Cristo é o quê? Ele é o cabeça. Cristo é o cabeça. Eu creio que vocês concordam comigo. Como Cristo é o cabeça, o restante, como Paulo diz, todos são cooperadores. Quando eu me coloco numa posição de cooperador, eu saio da posição de destaque. E quando eu saio da posição de destaque, aí começa a trabalhar dentro de mim o Evangelho, vamos dizer assim. O próprio Espírito começa a trabalhar dentro de mim. Porque sair da posição de destaque é uma quebra de orgulho. É uma quebra de paradigma para ti. Tu achou o versículo aí? Achei, é 1:7. O capítulo 1. Versículo 7 fala de Epáfras lá. A igreja, voltando ali, só recapitulando um pouquinho,
a igreja de Colossos, a de Colossenses, essa carta que foi enviada a Colossenses, Paulo aqui ele apenas instrui essa igreja por carta, tá? Por quê? Porque quem evangeliza essa igreja é Epáfras, é um discípulo da época. Então aqui Paulo está mandando uma carta para a igreja, corroborando com aquilo que Epáfras falou para a igreja, dando todo o segmento. Quer colocar o Não, tranquilo. Tranquilo? O versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a Tá, plenitude. então só deixa eu falar sobre a questão ali das filosofias, vaidade, segundo a tradição dos homens. Eu lembro que Jesus, dois discípulos de Jesus estavam disputando entre si para um sentar à direita e outro à esquerda de Jesus, né? E disputando ali entre eles, né? A mãe dele pediu, tal, de João e irmão de João, Filipe, João e Tiago. João e Tiago. E aí ele disse assim, Jesus diz assim para eles, eu não lembro o texto agora, eu posso depois já procurar e já passar para vocês. Jesus disse assim para eles que no mundo os governantes, os príncipes exercem autoridade sobre o povo, né? E o povo obediência sobre por eles. 10. Mateus 10, né? E ele diz bem claramente para os 12, entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior, se ponha como menor. E aquele que quiser ter posição de destaque, que sirva o outro. Então, essa questão de tanto liderança como destaque em qualquer área, na parte eclesiástica da igreja, ela é anulada por Cristo ali antes da cruz, né? Já dando essa orientação aos discípulos, para que não acontecesse isso, para que todos eles pudessem ser um, assim como Jesus era um com o Pai, né? A questão é de unidade e deixando Cristo somente como cabeça. Isso não é uma coisa que nós estamos criando e trazendo para vocês. Isso é o que o próprio Cristo ensinou. Então nós estamos crendo e nos posicionando conforme o que ele deixou de orientação para a igreja, né? O que nós temos aí instalado, então, o que é? É a tradição, é a filosofia, é a vaidade que vai contra o ensino do próprio Cristo. Então, a gente tem que se posicionar a favor de Cristo ou a favor do que aprendemos culturalmente, religiosamente, seja lá como chegou para nós. Se chegou disturbado, se chegou fora da realidade, fora do que Cristo pregou, é filosofia, é vaidade e é segundo a tradição dos homens. Então, se vocês pegar lá Atos capítulo 15, tem uma grande discussão lá na igreja na época, entre alguns irmãos que estavam colocando, adicionando doutrinas àquilo que Paulo falava. Houve uma contenda muito grande, se vocês lerem Atos 15 lá, vocês vão ver, houve uma briga muito grande, generalizada. Comentasse isso na última live, né? Uma coisinha isso. Assim. Aí o apóstolo Paulo pega alguns irmãos, leva para Jerusalém, para lá eles tomar uma decisão, porque estava tendo muito diz-que-me-diz-que, muita conversa, e eles não estavam deixando Paulo pregar a graça. Quando chega em Jerusalém, vocês pegam lá, vocês vejam Pedro pega e chama a igreja, os anciãos e os apóstolos, para que eles cheguem a um consenso. Vocês veem, Pedro pega a igreja, os anciãos e os apóstolos. Todos participaram. Onde é que a gente hoje bate de frente com muitas pessoas? A gente bate de frente justamente nisso. Com o ensino, não com as pessoas. Com o ensino, isso mesmo. Em que sentido? Quando tu tem um local que tu frequenta, que ali apenas uma pessoa manda, ela determina, ela que diz como é que tem que ser, ela que diz que é assim, que é assado, que isso, que aquilo, que aquilo outro, essa maneira de proceder ela está errada. Por quê? Porque na igreja de Cristo, todos têm voz. Todas as pessoas podem opinar. Todas as pessoas podem falar. Não foi incumbido a uma pessoa só direcionar e dizer é assim, é assado, eu te excluo, eu isso, eu aquilo. Não existe isso. Por isso que existe essa questão assim, de cada um ter o seu dom. Cada um tem a sua parte. Um é bom nisso, o outro é bom naquilo, mas é tudo para auxílio do corpo. Não é para benefício próprio. Não é para dizer que eu mando. Entendeu? Então isso é uma coisa que já de muitos e muitos anos para cá vem se fazendo de uma maneira errada,
Porque dentro de muitos locais tem, para vocês pegar, se vocês tiverem acesso à palavra aí, própria Bíblia, tente achar você na Bíblia a palavra assim, ó, pastor presidente, papa, ou coisas assim. Vocês não vão achar isso, sabe por quê? Porque isso são coisas criadas por homens para tentar mandar em homens. Sendo que na Igreja de Cristo ninguém manda em ninguém. Se tivesse esse ensinamento dado por Jesus e dado pelos apóstolos, acabaria aqui o nosso discurso. Mas esse ensinamento de lideranças com poder de última palavra não existe. É a igreja, é os dirigentes, qualquer área que tiver o seu dom e o Espírito Santo. Isso. Tem que ser todo num corpo. Todo mundo junto. Toma-se atitude todo mundo junto. Conversa-se todo mundo junto. Não tem nada que ter uma reunião específica com alguns irmãos. Vamos supor, tem uma instituição ali com 300 pessoas, vamos dizer assim. Quando tem que tomar decisões, chama 5, 6, está errado. Toda igreja tem que participar, afinal é um corpo. Se aquilo dali não é um corpo, se tiver uma meia dúzia que são melhores do que os outros, aquilo dali não é igreja. Ainda não é. Porque a igreja é um corpo só. Ela precisa ser viva. Ela precisa ter voz. Entendeu? E ninguém tem medo, não precisa ter medo de ninguém, não precisa ter medo de esconder nada de ninguém. Então aqui no versículo 9 ele diz assim, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O 10. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. O 11. Nele também fostes circuncidados com uma circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aí se vocês pegar Romanos capítulo 6, lá fala, em Romanos capítulo 6, que nós fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados na cruz de Cristo. A partir do momento que Cristo morre, derrama aquele sangue ali por nós, ali todo aquele que crê em Cristo, ele é batizado pelo nosso Senhor. Vou fazer uma ressalva. Não é só batizado. O próprio texto 11 ali fala, nós fomos também circuncidados na circuncisão de Cristo. Uhum. Hoje você é circuncidado? Se não for judeu, não. Mas em Cristo é espiritual, não é carnal. Porque tudo que deveria ser feito por nós foi feito em Cristo, de uma forma perfeita, para que pudesse agora ser manifesto em você, em mim, em você. Uma das coisas que me chamou a atenção, que eu escutei uma pessoa falando, e eu achei interessante compartilhar. Para você que acredita que o batismo nas águas é obrigado, vamos dizer assim. Agora, nesses dias que nós estamos em confinamento aí, estamos em casa, não podemos sair, não pode ter reunião de pessoas, tá? Se é necessário realmente o batismo nas águas, e como muitos acreditam ainda que Cristo vai vir, vamos dizer assim, vamos supor que enquanto o governo não libere que as pessoas possam se reunir, você acabou de aceitar Cristo, mas para ser salvo precisa se batizar nas águas. E Cristo volta antes do governo pegar e dizer assim, ó, tá liberado. Como é que você vai chegar à salvação? Se você não consegue se batizar? A pergunta porque a Bíblia ela faz a gente ler, interpretar, entender e ter uma noção real das coisas. Você acha que o Cristo, que passou todo aquele trabalho, que fez tudo aquilo que fez pelo ser humano, você acha que ele vai se importar com um banho numa água? Não, se não tiver o banho na água, não vai ter a salvação. Enquanto o governo não liberar para que as pessoas possam se reunir, para que haja batismo numa lagoa, vamos dizer assim. Vamos supor que fique aí 40 dias, nós trancados dentro da água sem poder se reunir. Uma ordem do governo, dentro de casa. E daí a gente não pode se reunir. Mas o cara insiste dizendo assim, não, tem que se batizar nas águas. Só daqui 40 dias, a hora que nós pudermos se reunir de novo. Até lá, acontece alguma coisa, uma pessoa morre. Ah tá, voltou. Então, o que eu quero... Deixa eu ler e passo pra ti, tá? Tá. Pode falar. Não, eu leio ali o que tiver de mensagem para não te atrapalhar o raciocínio. Então, a respeito disso, a respeito até da própria ceia, vamos dizer assim, tá? Até a respeito da própria ceia, vamos supor que nesse período, você que acredita que a ceia é completamente obrigatória, tem que ter.
Nesses 40 dias, vamos dizer que nós vamos ficar em casa. Se você não puder cear, vai abalar a tua fé por causa disso? Né? Para você que é acostumado a frequentar um local, que acha que a igreja de Cristo é aquele local lá que você frequenta. Nesses 40 dias de confinamento, se você não puder ir lá, você está fora da presença de Cristo porque você não está frequentando aquilo lá? Então esse momento agora dessa recessão serve muito para que as pessoas possam também parar e pensar. Fazer uma reflexão, isso aí está certo, está errado? Você pode desmistificar muitas coisas também que você aprendeu através desse momento que a gente está em casa, tá? O versículo 13, Colossenses 2, tá? E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ele perdoou algumas ou todas? O texto diz bem claro, ele perdoou todas as ofensas. Apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Versículo 14. Apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirando-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. 16. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha só. Olha que interessante isso. Olha que texto, que coisa impactante que é. Compara com aquilo que você tem aprendido, olha o versículo 15 e 16. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmos. Portanto, 16, nenhum homem vos julgue pelo alimento, pela bebida, ou por causa dos dias de festas, de lua nova, ou dos sábados. Tudo ritual, né? Tudo ritual. É estranho pensar, tentar entender a leitura bíblica. Jesus vem para cumprir nele todas as ordenanças, mandamentos, ritos, liturgia do povo judaico, do povo hebreu, e depois querer instituir de novo ordenanças, mandamentos. Então deixasse tudo como está. É estranho ele querer abolir uma coisa e recolocar de volta no povo. Seria peso. Como o Sander falou, exemplo do batismo, que talvez seja um estudo ali para a gente fazer mais elaborado e tal. Talvez para você que está ouvindo a primeira vez é difícil de entender. Perdi o raciocínio aqui. Continue para mim que eu já volto. Tá. Então no versículo 16 aí ele vai falar: nenhum homem vos julgue pelo alimento, pela bebida, por causa dos dias de festa, lua nova ou sábado. Lembrou? Isso. Então ficaria estranho Jesus tirar tudo aquilo ali e agora reimplantar na igreja quase que as mesmas coisas. Sábado, festas, o batismo, rituais. Né? Ou seja, rituais. É estranho ele querer abolir ritual e depois reimplantar ritual de novo. Né? Sendo que ele cravou tudo na cruz. Não teria necessidade. E essas práticas nós não encontramos no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. Na verdade, as cartas de Paulo vêm anulando essas práticas, dizendo que tudo está em Cristo. Não depende de você. Você não tem competência, nem autoridade, nem nada que possa agradar a Deus. Vou honrar a Deus mais. Tudo vem dele, até o dom de crer vem dele. O Espírito Santo dá o dom para você crer. Então é ele que ganha você para Cristo. É tudo nele. Nesse pacto não tem espaço para homem, para tradição, para egocentrismo, para nada. Assim como o texto está falando. Só reforçando o versículo 14. Apagando a escrita de ordenanças. O que Jesus fez? Apagou a escrita de ordenanças que era a favor de nós? Não, que era contra nós. Aí ele pega e bota algo que é contra nós de volta? Não, gente, apagou, acabou. A gente tem acesso por Cristo.
14. O qual nos era contrária e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Gente, está consumado. Mas nós vamos chegar a um entendimento mais claro na sequência desse texto. Isso. O versículo 17 ele diz assim, ó, Colossenses 2. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. São sombras das coisas que viriam. Tá? 18. Que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão e vão inflando por sua mente carnal. Olha só o texto, o que o texto diz, tá? Ó, o 18. Que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade. É tudo muito sutil, é tudo muito sutil. amorosinho, tudo meu irmãozinho, tudo... Presta atenção. As pessoas que trazem a má doutrina, o mau evangelho, as pessoas que praticam isso, eles são sutis. São queridos. Você não consegue muitas vezes nem perceber se não estiver lendo e entendendo a palavra. Fica muito difícil. Por quê? Porque normalmente a pessoa que já busca Deus, quando ela se destina a ir num local, ela já vai com o coração partido por alguma coisa, ela já vai com necessidade de alguma coisa. Então fica muito fácil naquele momento ali, se for uma pessoa de má índole, de mau caráter, enganar. Não são todos, mas Lógico. uma boa maioria. É para ter cuidado com esse tipo de homem. Esse tipo Não de é homem. com todos os homens. Porque daí ele vai dizer assim no versículo 18, ó, que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade, adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão, inflado por sua mente carnal. Onde é que eu quero chegar sobre esses aqui? Volta e meia, a gente escuta na internet pessoas compartilhando vídeos de homens que estão tendo revelação. Revelação e revelação e revelação. Tem gente que vai no inferno 30, 40 vezes, vê o diabo, pega ele pela aspa, briga, dá-lhe soco, coice, vai lá, mata o diabo. Tem relato de gente aí que já foi no inferno e matou o diabo. Outros já foram no céu, viram isso, viram aquilo outro, pá. Se vocês procurarem na internet, tem gente aí que tem visão de tudo que é coisa. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Adoração a anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão, inflado por sua mente carnal. Ficam inventando coisas que não existem, coisas que nem viram nada. Para quê? Para trazer uma doutrina para a igreja. E para que isso? Satisfação do ego. O anjo me disse, eu estou vendo um anjo aqui, um anjo ali, ele vai derramar uma bênção, eu estou vendo aqui agora no céu aberto, papapá. Que céu aberto o quê, gente? Será que viu mesmo? Como que vai garantir? Ah, mas é uma pessoa de Deus, e tu sabe? Ah, mas aquela pessoa é tão querida, é tão amorosa, e tu sabe? Porque o que acontece? A nossa carne, ela quer glória e quer honra. A nossa carne quer isso. A gente quer que a gente fale uma palavra e chega no final da pregação, as pessoas vêm na gente e... Ai, irmão, a palavra que tu deu hoje, pai, irmão, aquilo dali pra mim fica assim... Deus te coloca em destaque, né? Deus me usou hoje. Aí tem pessoas que para chegar nesse ponto de ser adorado, de ser chamado para pregar nas igrejas, ele começa a inventar coisa. Vocês lembram para quem não conhece aí, vocês lembram do profeta do Orkut? Não lembra? Se vocês procurar... Eu sou crente, eu não tenho essa... Se vocês for procurar aí há um tempo atrás, até no YouTube tem o profeta do Orkut. O que o cara fazia? Ele era convidado para pregar aqui em Sombrio. Vamos supor, numa instituição religiosa aqui. Na época do Orkut, ele entrava lá na página da igreja, pegava alguns irmãos, imprimia as folhas, chegava no culto, ele já mais ou menos olhava ali pela foto, olhava a pessoa e chamava a pessoa pelo nome. Esse cara estava sendo chamado no mundo inteiro para pregar em tudo que era lugar. Por quê? Porque ele chegava no local e chamava as pessoas pelo nome. Aí ele olhava assim, o Frank estava lá no canto, ele dizia assim, tu aí ó, teu nome é Frank, né? Nossa, era só ele falar isso, o Frank já descambava numa choradeira.
O que acontece? Por que o apóstolo Paulo faz questão de frisar sobre essas pessoas que têm uma mente carnal? Não frutifica. A palavra não traz nada de sabedoria para ninguém. Vou perguntar uma coisa. Que não prega a palavra. Qual a função de Cristo morrer na cruz? Reunir a igreja. Em vez de dar doutrina e evangelho para que as pessoas possam sair dali mais edificadas, ficar um culto inteiro assim, ó. Teu nome é Frank. Teu nome é Paulo. Teu nome é Luiz. Teu nome é José. Tu é a Luciana. Tu é a Margarete. O teu marido é... O que isso traz de benefício para alguém? Ah, mas é porque Deus se lembrou de mim. Deus se lembra de todo mundo, gente. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, Deus nunca vai se esquecer da gente. Esquecer. Então não dá de falar o óbvio. Então se uma pessoa vai naquele local lá e o cara chama ele pelo nome e diz, ai, Deus está olhando por mim. Gente, Deus está olhando por todo mundo. Deus não é igual a nós, não, que damos preferência muitas vezes para uns do que para outros. Deus não trabalha dessa forma. Então quando o apóstolo Paulo dá uma palavra dessa aqui, ó, Colossenses 2, versículo 18. Que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade. Adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflado por sua mente carnal. Então, o que a pessoa está falando, se não tiver base bíblica, sai fora. Pula fora. Entendeu? Não tem necessidade de tu aceitar aquilo dali. Versículo 19. E não ligado à cabeça, de qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Na verdade, uma pessoa em destaque nem tem como ser ligada à cabeça, que é Cristo, porque ela tem que fazer parte do corpo. O corpo, ele anda unânime. Nenhum membro se destaca. A mão não se destaca do pé, o ombro não se destaca da perna, ninguém se destaca. É um conjunto. Então, se realmente está em evidência o teu dom, o teu ministério, a tua liderança, toma cuidado. Eu não sei se está no corpo. Perante o Evangelho, perante a Bíblia, não. Porque tem que se esconder. Não é a gente fala tanto, vamos se esconder em Cristo, que Ele cresça e eu diminua. Poxa, gente, vamos colocar isso na prática. Vamos diminuir mesmo, vamos desaparecer e deixar Cristo aparecer. Né? Que você possa exercer o teu dom com zelo, que seja de guiar uma igreja, mas que você desapareça em Cristo e a igreja flua, sabe? Cresça, sem você ganhar destaque, notoriedade, né? Que é isso que o próprio Cristo falou, como eu falei há pouco tempo. Né? Entre vós, não vai ser assim, gente, não vai ter destaque. Vão todo mundo ser servo. Eu aqui, que sou filho de Deus, Jesus falando dele, vim para servir e não ser servido. Gente, o nosso maior referencial é Cristo. Como que a gente vai ter uma atitude contra Cristo? Será que não estamos sendo anticristo? Claro, bem assim mesmo. Então ali, ó, quando ele fala essas questões, eu sei que muita gente não gosta que a gente fale isso, mas é necessário. Por quê? Para que traga entendimento, muitas vezes é necessário tocar na ferida. E tocar na ferida, muitas vezes, a gente sabe que dói, já doeu com a gente, já doeu com quantas pessoas. Mas na igreja de Cristo é assim que funciona. O Sander. O homem não tem destaque, pode falar. E tanto é, porque nós temos um histórico de vida, de submissão a vários homens de Deus, por muito tempo. Por muito tempo. Só que, por que paramos? Porque confrontamos com a palavra. Então eu fico com a palavra do que eu ficar com quem é ensinado ou com que já está aculturado. Entendeu? É mais fácil ficar com a palavra. Nós poderíamos dizer, não, mas eles são insubmissos, eles não querem ficar debaixo da autoridade. Não, a palavra não dá respaldo para isso. Então, eu obedeço a palavra. Não é questão. Eu já tive debaixo de autoridade, submisso, servi com carinho, com amor, com zelo, crente de que estava fazendo a melhor coisa. Quando coloco em confronto com a palavra, vejo que não. Tudo que a Bíblia fala sobre autoridade não é pastores, não é padres, tá? Tudo que a Bíblia fala sobre autoridades são governos governamentais. Mesmo. São governamentais. Cristo não levantou autoridade para a igreja. Na igreja não. Tá? Vocês podem procurar em toda a Bíblia, vocês vão ver ali apenas irmãos sendo cooperadores. Um tem o dom de ensinar, o outro tem o dom de cuidar, o outro tem o dom de visitar, mas ninguém tem a condição de mandar em ninguém. O próprio apóstolo Paulo, que fez tantas cartas, que trabalhou tanto no passado, ele não se considerava melhor do que ninguém e não mandava na vida de ninguém. Tá? Então todo local que vocês for hoje, é um alerta que eu faço,
que vocês vê uma placa de um determinado local, um congresso que vai ter, vamos dizer assim, tá vindo aí fulano de tal que é poderoso, corre. Corre dali. Corre que aqui dali não tem nada de Deus. Tem que dar ênfase para Cristo, não para a pessoa. Quer ver quando eu vejo aqueles cartazes aonde preletor, não sei o que, cantor, não sei o que, não sei o que, não existe o nome Cristo no cartaz. Aí eu fico pensando assim, o que? Quem é que vai ser glorificado ali? É Cristo? Não é, é o homem. É o homem que está sendo glorificado. Então você tem que estar por Cristo. Aonde você estiver, esteja por Cristo. Seja submisso a Ele. Ele é o cabeça da igreja. Ele vai te direcionar, Ele vai te dar o entendimento de tudo aquilo que tu precisa. Versículo 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado, e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Que é essas ordenanças? Ordenanças de homens? Se ele está aqui o texto inteiro dizendo que a gente não tem que estar atrás de homens. Não, é as ordenanças de Cristo. E governamentais também. Mas as ordenanças de Cristo quando se trata da igreja. Tá? O versículo 21. Não toques, não proves, não manuseis. 22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas de homens. Dos homens. Que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Ele volta à ênfase da carne. Volta no versículo 19. Vamos ler rapidinho ali para nós. Posso ler? Pode. Posso ler? Daí eu vou obedecer ali a pontuação do versículo 20 até o 22. Falando daqueles homens que pregam falsa humildade. Falsa humildade. Até eles podem ter intenção boa, mas é falsa. Infelizmente não tem condição com a palavra. Quando é falsa, não pode ser boa. É, também. E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo. Quem não é ligado à cabeça? Esses que tomam frente de liderança. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas ligaduras, é uma coisa só, cresce em aumento em Deus. Então é uma coisa saudável, porque estão todos juntos. Não tem destaque, não tem nada. Destaque sim, Cristo, cabeça. Agora vem. Se, pois, estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque, como vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Por que se colocam debaixo dessas ordenanças? Dizendo, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrina do homem. A pergunta vem no começo, né? Ela vem no começo aqui, ó. Por quê? Que como vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. De não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. As quais todas elas perecem. Então o ensinamento? Ele tira todo o valor daquelas coisas ritualísticas, liturgia. Ele tira todo o valor, porque essas coisas se perecem. Agora, por exemplo, não está dando de fazer liturgia na igreja. Se pereceu. Acabou. E agora? Vai ficar sem? Dá de ficar sem, porque é Cristo e a igreja. Não é regras, doutrinas, não toques, não proves, não manuseis. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas de homens. Que tais coisas, de fato, olha só, mostram sabedoria na adoração. Humildade na disciplina do corpo, até parece uma coisa religiosa, espiritual, de Deus, meu Pai, que poder, estou sentindo a presença de Deus aqui. As quais, de fato, mostram uma sabedoria de adoração. Humildade e disciplina do corpo, não faz aquilo, não sei pecado, não sei o quê, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne, do ego, para dizer, eu tô santo em Deus, eu sou o homem de Deus, eu vou na igreja, tu que é pecador não vai, tem que te arrepender. E é satisfação do ego, satisfação da carne, isso aí só serve para a carne. Não aparece Cristo. Pode ter uma falsa, como é que está escrito ali? Mostra uma sabedoria, não, falsa que tu fala, tais coisas de fato
Parece que eu não uso. Mostram uma sabedoria na adoração. Até mostram, né, uma sabedoria, mas nada é no final. Satisfação da carne. O que me chama muita atenção nessa parte, basta você ver quando as pessoas seguem doutrinas de homens, é assim, ó. No passado, um bom tempo atrás, eu conversei com uma pessoa e ela recém tinha se convertido ao Evangelho. Daí tá, nós conversando, pá. E ele, de calça comprida, com uma camisa fechada, manga até aqui assim, pá. Aí ele conversando comigo, ele disse, não, irmão, pá, mas que Deus falou comigo, não sei o que. Eu disse, tem certeza que foi Deus que falou contigo? E ele disse, não, foi Deus que falou comigo, porque eu vi que eu não podia estar usando bermuda, não posso assim, não posso assado, não posso assim, não posso outro. O que aconteceu? Depois de um tempo, essa pessoa se desviou. Qual foi a primeira atitude da pessoa? Tirar aquela roupa. Quer dizer, se foi Deus que falou com ele, então por que ele tirou? Tá entendendo? É só para mostrar que não é Deus. É aonde eu frequento que exige que eu seja assim. São as tradições. As tradições. Se eu tô lá, e eu concordo, vamos supor, se eu tô na instituição tal, se lá tem as regras de ser assim, eu concordo, tem que ser assim mesmo. Tá? Tu não vai para lá. Nós optamos hoje por nos reunir nas casas, por quê? Da forma com que a gente faz. Porque a gente tem a nossa maneira de interpretar o Evangelho e entender que na Igreja da Graça não tem ordenança, não tem ritual, não tem toda essa coisa arada que foi feita. Então a gente vive bem assim. Mas se fosse para mim estar dentro de um local onde diz que eu tenho que estar de calça, isso, se eu quiser conviver lá, eu tenho que estar assim. Eu tenho que cumprir o que eles pedem. Agora, se tu não concorda com aquilo ali, sai fora. Entendeu? O que a gente não pode é ser escândalo onde a gente está. Vamos supor assim, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, eu frequentava um local. Eu sabia que eu permanecendo lá, eu não ia ser uma coisa edificante lá dentro. Eu não ia abençoar, eu ia bater de contra. O que eu faço? Eu saio, a gente começa a congregar com outras pessoas que têm o entendimento, e eu não vou ficar ali atrapalhando ninguém. Porque eu sei que eu não vou mudar a mentalidade daqueles que estão ali. Entendeu? Então essa é a liberdade com que Cristo nos dá. Anda cada um conforme a liberdade e o entendimento que tem. Nós entendemos hoje que nós não somos guiados por homens. Não necessitamos de homens. De maneira nenhuma. Eu não tenho mais necessidade nenhuma de homens. Não tenho mais necessidade nenhuma de local. Nada. Isso aí para mim acabou-se. Eu não vivo mais de jejum. Eu não vivo mais de ceia. Eu não vivo mais de nada disso. Eu. Não tenho mais. Porque Cristo é o suficiente para mim. Ele é a minha suficiência. Eu estou nele e ele está em mim, assim eu vou até o meu último dia de vida. Não tenho necessidade de que um homem diga assim, Sander, assim. Nós nos reunimos como igreja para quê? Para edificação do corpo. Para que a gente tenha um momento gostoso, falar das coisas de Deus, conversar, sair dali mais cheio da presença do Pai, mais com entendimento, com sabedoria, né, com a mente mais tranquila. Agora, eu não dependo mais daquilo dali. E se você que ainda está aí, que está vendo a nossa live, ainda precisa dessas coisas, pense bem, você precisa realmente de Cristo ou você precisa de regras e doutrinas? Se você ainda precisa de regras e doutrinas, fica lá. Se você não depende mais de regras e doutrinas, Cristo é único o suficiente para você, fique com Cristo. Entendeu? Então a carta de Colossenses aqui que Paulo está falando é isso. Ele está ensinando a igreja porque peguem na época de Paulo, nós temos mais uns minutinhos, peguem na época de Paulo o trabalho que Paulo estava passando, com quem Paulo estava passando. Com quem que Paulo estava passando problema? Com judeus, falsos irmãos, muitos que se intrometiam na igreja para tentar colocar peso na igreja. Esses eram os problemas que Paulo tinha. Passava muita dificuldade. Quando houve a perseguição em Jerusalém, muitos judeus saíram de Jerusalém e foram migrar nas igrejas da Ásia, começaram a querer botar doutrina nas igrejas da Ásia, sendo que Paulo não botou doutrina para eles, e ali começou aquela briga. Tudo tem no passado ali. Se vocês pegar tipo Enciclopédia Barça, algumas outras coisas que são que falam da história real do passado, vocês vão ver como é que a igreja começou. Quem que começou a colocar doutrinas dentro da igreja? Por que botaram doutrinas? Tem tudo certinho. E daí eu só continuo sendo
enganado por homens maus, como a gente está falando, não é todos que são maus, mas eu só continuo sendo enganado por homens maus se eu quiser. Porque se eu não quiser, hoje nós temos informação de tudo que é tipo. Amém? Mas, vou colocar mais uma... Tá tranquilo também. Então a nossa live de hoje seria basicamente em cima disso. Colossenses capítulo 2. Só ressalvar, não somos contra homens, não somos contra pessoas, nós somos contra o ensino. Se a pessoa é livre para seguir o ensino que quiser. Só estamos passando o ensino nosso, que nós temos entendimento, lendo a Escritura. Não lendo o que nós achamos, que nós deixamos de achar. Até então eu me lembrei de uma coisinha antes de encerrar. Uma coisa simples, não invalidando então a questão da ceia. Vamos adaptar a ceia para a igreja, que é para os dias de hoje. Quem sentou na mesa com Jesus na ceia? O traidor, o que ia negar. Daqueles da ceia, um só ficou na cruz, que foi João, o resto tudo por aqui, ninguém ficou com ele. Todos que sentaram na mesa da ceia com Jesus, que era a Páscoa, todos se alimentaram. Então, hoje em dia, como que é feito na igreja de Cristo, a igreja denominacional? Precisa ser batizado, precisa ser casado, precisa... Onde é que tem na Santa Ceia de Cristo isso? Não tem. É tradição católica embutida na evangélica, gente. É tradição de homens, não tem. Porque ficou melhor? Não tem na Bíblia. Ali come o pecador, come o justo, come Cristo, come todos. Não tem, eu não sou casado, não posso participar. Não tem. Não tem. No partir do pão, são todos. Lembra que Davi falou que Deus coloca uma mesa na presença dos meus inimigos? O que quer dizer? O inimigo come junto contigo na mesa. Não tem. Na hora de partir o pão, não existe diferença. E a igreja faz diferença sim. Tem gente que sonha em participar, mas porque vive amaziado. Mas por que não deixa o pecado? Porque não tem na Escritura ali a condição para a ceia. Até pode estar no seu erro, que deveria casar filho civil, para as pessoas terem direito ou não. É um outro assunto, eu sei. Mas para te ver como a tradição ela vem assim de uma forma sorrateira, com um ar de bondade, de até uma certa religiosidade e adoração, uma humildade, uma disciplina de corpo. Mas não são de honra alguma, senão para a satisfação do ego. Para mostrar, nós somos mais de Deus, nós somos mais santos. Gente, santo é Cristo. Amém, a Marley. Boa noite, Marley. Complementando o que o Frank está falando. Então, por que hoje muitas pessoas que não estão participando de algum local, que não vão em algum local, por que muitos, se tu for conversar, dizem, eu preciso voltar para a presença de Deus? Tem gente que fala isso, vocês já perceberam? Eu preciso voltar para os caminhos de Deus. Por quê? Porque a pessoa tem embutido na mente dela a tradição dos homens. O homem diz que para te buscar Deus, tu tem que estar dentro de um local. O apóstolo Paulo diz em Atos por 2 vezes que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o homem hoje conseguiu colocar na cabeça das pessoas de tal forma que a pessoa acha que se eu não frequentar um local eu estou fora da presença de Deus. Me mostra isso na palavra. Desafio qualquer um, me mostra isso na palavra. Bota o texto depois que nós terminar a live aí. Deus não habita em locais. Deus habita em pessoas. Em pessoas. Tá? Então, para você que hoje não frequenta nada, ou está em casa, se tu crê no Senhor Jesus Cristo, Ele está aí junto contigo, é uma promessa dele. Você é a igreja. E eis que eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deixa eu achar Hebreus, acho que é Cristo é Ele quem morreu por nós. Ele que quis, não foi nós que pedimos. O amor vem dele para com nós e não nós para com ele. Não tem nada que a gente possa fazer que a gente possa agradar o Pai. Porque Ele fez tudo. Apenas Ele quer que a gente creia. E você que está aí agora nesse momento assistindo, que acha que mas eu não estou indo em lugar nenhum porque eu acho que Deus não... Deus está aí. Se tu crê no Cristo, Ele está aí dentro de ti. Ele habita contigo e anda contigo. A única coisa que Ele está esperando é que uma hora tu possa te reunir com mais pessoas que têm essa mesma fé e esse mesmo entendimento. Amém? Tá acabando aqui. Obrigado então por você estar aí com nós até essa hora. Foi 50 minutos de live, tá?
E na quarta-feira que vem, se o governo ainda não tiver liberado, a gente vai entrar com outro assunto. Tá? Paz a todos. Abraço a todos aí e fique com Deus. Tchau.